Olá pessoal, o tema da aula de hoje é ligamentos de joelho e exercício. A gente vai abordar tanto a prevenção quanto o tratamento e a gente considera esse tema extremamente importante. Primeiro, porque é uma das lesões que mais incapacita pessoas no mundo. E um outro ponto é que a gente vê que a aplicação prática, tanto na prevenção quanto no tratamento, parece, pelo menos até 2015, que a gente está gravando a aula hoje, está destoando muito da ciência. Então a gente percebe que tem muito senso comum envolvido entre os profissionais, infelizmente. Essa é mais uma aula fruto do trabalho de quase todo mundo do grupo de estudo, mas hoje a aula é comigo. Vambora? Eu sou o professor Felipe Nassau, sou nutricionista e professor de educação física, atuo na nutrição clínica e esportiva e também como personal trainer, professor e palestrante. Sou presidente aqui do grupo de estudo da Trust e diretor do Instituto Alimente e ex-atleta dos 100 metros rasos. E eu particularmente considero que se você pode andar, você está liberado para fazer uma caminhada, você também está liberado para fazer um agachamento. E eu vou provar por A mais B que isso é verdade. E essa é mais uma aula feita sem nenhum incentivo financeiro externo, utilizando apenas o recurso humano dos membros do grupo de estudo. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho em divulgar o conhecimento científico numa linguagem mais didática e mais acessível nesse assunto tão importante que é a saúde, ou quiser contratar cursos, palestras, consultorias, inclusive essa aula no formato completo, é só entrar em contato com a gente pelo trustesports.com.br. E para quem quiser conhecer o nosso trabalho relacionado com a nutrição, o site é o institutoalimente.com.br. Vamos nessa? Os ligamentos são estruturas formadas por proteínas que conferem unidade à estrutura óssea e conferem estabilidade à estrutura das articulações juntamente com a musculatura, assim como a gente falou na aula de lesões condrais. O ligamento cruzado anterior, ele se liga anteriormente à tíbia, ou seja, na parte da frente da tíbia, e ele limita a anteriorização. O que é isso? É o deslocamento da perna para frente do joelho. O ligamento cruzado posterior, ele vai fazer o oposto, ele se liga posteriormente à tíbia e impede que a tíbia vá para trás, né, a posteriorização. Os ligamentos colaterais laterais e colaterais mediais, eles se ligam aqui na parte lateral, né? Então aqui lateral, aqui um lateral e aqui o medial, e eles impedem as flexões laterais do joelho e impedem o varo e valgo que a gente explicou também na aula de lesões condrais. Ligamento cruzado anterior é o ligamento mais lesionado no esporte e o problema da difícil regeneração desse ligamento é que ele é pouco vascularizado, ou seja, tem poucos vasos sanguíneos que irrigando ele e algumas particularidades nas células tronco desse ligamento. Então a gente tem uma baixa formação de colônias, uma difícil proliferação de tecido e um baixo potencial também de multidiferenciação das células, ou seja, a regeneração é muito lenta. A gente sabe que essas rupturas do tecido ligamentar causam, além de derrame, dor e inflamação, uma incapacitação da atividade adequada dos músculos da coxa, que a gente vai falar mais na frente, que leva à atrofia. No esporte, é mais comum que ocorram lesões do ligamento cruzado anterior e colateral medial em função de choques e giros do tronco sobre o joelho ou quedas. Já o ligamento cruzado posterior está mais relacionado a impactos frontais, como acidentes automobilísticos, e também estão muito associados a lesões múltiplas. O grau de lesão ele vai variar em função da quantidade de fibras rompidas, da luxação causada pela perda estrutural, que é o deslocamento inadequado de um osso sobre o outro, né? A capacidade do ligamento em continuar estabilizando a estrutura articular. Então é considerado lesão grave quando tem comprometimento de mais de um ligamento. Quando tem lesão de menisco é considerado lesão grave também, ruptura total, lógico, e uma avulsão, que é o ligamento ser arrancado da sua inserção.
E agora a gente começa a falar sobre as consequências das lesões ligamentares. É importante salientar que deficiências no ligamento cruzado anterior diminuem a nossa propriocepção. O que é isso? Propriocepção é a percepção do nosso espaço, do espaço à nossa volta a partir do toque. Então, por exemplo, quando você pisa numa região áspera, você percebe que ela é áspera. Quando você pisa numa região que está desnivelada, você percebe esse desnível e isso adapta o seu organismo a reagir ao ambiente. Então, essa perda da propriocepção pode aumentar o risco de outras lesões. A redução do equilíbrio, né, muito derivado da própria queda da propriocepção. Uma redução da força neuromuscular, e isso tudo vai culminar no menor desempenho funcional, menor desempenho do sistema locomotor. Né? E a gente sabe também que vão ocorrer algumas modificações biomecânicas no membro inferior do joelho lesionado, e isso altera o contato entre as cartilagens. Isso pode gerar algumas deformidades também. E a gente sabe que a gente piora a sincronia entre o sistema nervoso e o sistema muscular, que envolve o joelho, que inclusive é a causa da perda de força, da perda da propriocepção e do equilíbrio. E isso favorece lesões condrais, como a gente falou na aula de lesões condrais, na importância dessa boa harmonia e sincronia entre o sistema muscular e o sistema nervoso. Então, por causa desses indicadores, a cirurgia ela é altamente indicada em indivíduos jovens. Então, aqui exemplificando, né, a gente sabe que a ruptura do ligamento cruzado anterior induz uma degeneração da cartilagem, como a gente explicou no slide passado, e isso acontece principalmente nas atividades cíclicas do cotidiano, como, por exemplo, a caminhada. Então, isso aqui é muito mais importante do que a segurança no treinamento. Por que a gente fala isso? Porque a gente sabe que a solicitação do ligamento cruzado anterior no agachamento, por exemplo, é quase nenhuma. Só que a pessoa tende a se lesionar no curso da vida com as atividades cotidianas. Então, mesmo que a gente saiba que o treinamento seja seguro, as atividades cotidianas deixam de ser tão seguras como eram antes. Então, por isso, 44% dos casos de rompimento do ligamento cruzado anterior geram uma osteoartrose, que é essa degeneração da cartilagem com alteração do osso, né? Com dano ósseo. E a gente sabe também que a redução da capacidade funcional do ligamento leva a condropatias e osteopatias, como a gente falou, e isso pode levar alguns anos para ocorrer. Já as deficiências com baixa gravidade no ligamento cruzado posterior pode fazer com que esses danos articulares demorem 7 anos para começar a aparecer de modo mais importante. Então a gente sabe também que toda vez que a gente tem uma lesão nos ligamentos, de modo importante, os posteriores da coxa, né, os isquiotibiais, semimembranoso, semimembranaço, bíceps femoral, eles vão ajudar na estabilização articular. Mas a gente sabe também que quanto maior for o comprometimento do ligamento, maior essa força necessária dos isquiotibiais para a estabilização da articulação nas atividades cotidianas. E qual é o impacto disso? O impacto disso é que essa compressão diária ela se torna elevada e se torna prolongada. Então a gente promove uma degeneração do tecido cartilaginoso por um desequilíbrio vetorial funcional dos isquiotibiais. Então isso, como a gente explicou isso aqui melhor na aula de condropatias, a partir do momento que eu aumento a tensão muscular de algum músculo, alguma outra estrutura não necessariamente muscular vai ter que compensar essa parte vetorial. Então, se o músculo e o tendão começam a cumprir uma função do ligamento, alguma outra estrutura tende a ficar sobrecarregada. Nesse caso, as cartilagens. E no caso da cirurgia, a reconstrução do ligamento é feita sempre com um enxerto. E as técnicas mais aceitas são as que utilizam o tendão, alguns tendões do próprio paciente, para fazer esse enxerto, como no caso do semitendíneo, posterior da coxa, lá dos isquiotibiais, ou do próprio quadríceps, sendo do mesmo joelho ou do joelho contralateral, do joelho não lesionado. A gente sabe que o melhor prognóstico, os estudos têm mostrado que é com a utilização dos posteriores da coxa, no caso do semitendíneo, e a gente não tem evidências muito fortes de que o enxerto vindo do tendão patelar promova uma maior
estabilidade de articulação como os teóricos que falam sobre isso prometem. Então a gente não tem forte evidência disso. Além disso, a gente pode ter um comprometimento funcional muito importante, porque a gente acaba limitando um músculo muito importante da cadeia dos músculos extensores. Então, e a gente acaba também fragilizando o tendão patelar, de onde a gente tirou o enxerto. Então aqui a gente ilustra as duas técnicas com a retirada do tendão patelar, onde a gente acaba fragilizando o joelho de onde a gente tirou o tendão, até porque, como a gente falou, é o único músculo que faz extensão do joelho, então esse movimento fica prejudicado, toda a movimentação, a motricidade fica prejudicada também, enquanto aqui a retirada, por exemplo, do semitendinoso. Então, como a gente tem outros músculos que atuam junto com ele, a motricidade não fica tão comprometida. Então a gente sabe que essa retirada dos tendões dos músculos flexores e utilizando o parafuso transverso de guia rígido, que é uma das técnicas mais comuns para reconstruir ligamento cruzado anterior, é uma técnica bastante segura, já comprovada há algum tempo, de fácil execução, com bons resultados e baixa taxa de complicações. Então, a gente sabe que os tendões do semitendinoso e grácil, eles podem ser utilizados juntos, formando como se fosse um ligamento quádruplo, né? E esse ligamento quádruplo, né, como se fosse uma trança, ela reproduz uma estrutura semelhante ao ligamento cruzado anterior, que suporta de 4.300 newtons a 4.600 newtons de força, enquanto o ligamento cruzado anterior natural, o padrão, ele suporta menos da metade disso. Então é uma técnica com bons resultados por causa disso. E o bom prognóstico da cirurgia depende também de outros fatores, como por exemplo, utilização de materiais de fixação adequados, sejam eles biodegradáveis ou não, como parafusos, etc. Da posição adequada do túnel de inserção e da tensão correta do enxerto. Como assim? Eu sei que a lesão causa instabilidade na articulação, mas se eu posicionar o enxerto no ângulo errado, numa direção inadequada, o que vai acontecer? Eu vou ter uma tensão em direção inadequada, então eu posso desenvolver condropatias por causa disso também. Então, no caso da tensão, se eu tiver um enxerto frouxo, é como se eu não tivesse nada ali simulando a função do ligamento, então ele é pouco útil. Do mesmo jeito que se eu colocar um enxerto muito tensionado, ele acaba promovendo compressão entre os tecidos, que acaba limitando os movimentos cotidianos e vai levar também a condropatias. Então, escolher um médico bem referenciado, que seja bastante experiente ou que seja bom com isso, é importante também num prognóstico. Escolher, lógico, um bom hospital para ter tudo ocorrer super bem. E no caso aqui do nosso ligamento colateral medial, a decisão sobre fazer ou não a cirurgia ela é bastante complexa. Então a primeira coisa que vai ser avaliada é a frouxidão do ligamento após o fortalecimento muscular. Então, quando a lesão é só nele, isso aqui parece ser o fator determinante. Quando a gente tem lesão combinada com o ligamento cruzado anterior, é feito durante a cirurgia um teste de capacidade com anestesia. Porque no caso da reconstrução de ambos os ligamentos, a gente pode perder muita capacidade motora. Então, isso aqui é uma decisão bem delicada no caso do médico durante a cirurgia. Mas o que a gente sabe que é bem consensual é que a gente tem uma necessidade de início imediato de fortalecimento após a lesão. Logicamente, treinamento de força ou uma fisioterapia aplicada ao caso. E a função disso é exatamente preservar as estruturas articulares, porque a frouxidão que uma lesão dessa causa pode gerar graves danos à estrutura condral. E em relação à imobilização, a gente sabe que ela pode ser interessante nas fases iniciais da lesão para evitar que as situações rotineiras, como caminhar, subir escadas e alguns desequilíbrios, possam causar uma lesão maior numa estrutura que já está fragilizada ou comprometer a regeneração do tecido. Então, em situações cotidianas onde a gente está pouco controlado, parece ser sim interessante o uso de brace. Só
que a gente não tem muita base teórica para imobilização no pós-operatório. Então, após a cirurgia, parece não oferecer nenhuma vantagem na reabilitação o uso do brace. Agora, se você é uma pessoa descuidada que vai sair tropeçando nas coisas e batendo a perna, pode ser que o brace te ajude a não ter que fazer uma nova cirurgia. Mas saindo dessa situação cirúrgica, o que a gente vê? Muita gente utilizando o imobilizador fora de fase aguda. Então a gente sabe que isso não previne lesão no esporte. Então o que a gente vê no senso comum, tanto nos esportes em grupo, como até na própria musculação, por incrível que pareça. Pessoal usando muito brace, fita compressiva, enfaixando o joelho para fazer agachamento. E a gente vê que isso não faz muito sentido. E por que não faz sentido você ficar usando brace, usando fita compressiva, enfaixando o joelho? Porque quem confere essa estabilidade articular a todas as articulações, não só o joelho, então isso vale também para quem fica usando cinturão para fazer agachamento, achando que vai melhorar a segurança, a gente sabe que isso não é verdade. Então o que a gente sabe? Que quanto maior for a tensão muscular em todos os músculos envolvidos, mais estabilidade a gente tem. Então existe até o risco de você, com uma fita compressiva, diminuir a atividade muscular voluntariamente e aumentar o risco e a instabilidade do seu joelho. Então não faz nenhum sentido a gente ficar usando isso. Então a gente gosta de fazer uma comparação disso com o boxer. O boxer já nasce boxer. Você não precisa ficar fantasiando ele de boxer. Ele já é um boxer. Então o seu joelho, ele já tem estrutura muscular para se estabilizar. Você não precisa ficar enfaixando ele, fantasiando o seu joelho. Ele já sabe o que fazer. E agora a gente entra nas estratégias de prevenção e de reabilitação. Então, como esses músculos que interpassam a articulação são muito importantes para mantê-la estável, a gente sabe que o sedentarismo e a falta de força são causas importantes das lesões ligamentares, principalmente ligamento cruzado anterior. Desequilíbrios dessas forças derivado de treinamento inadequado ou de uma movimentação cotidiana inadequada também vão ser causas dessas lesões. A gente sabe que o overtraining ele pode gerar uma perda momentânea, uma disfunção neural nos músculos da coxa. Isso pode também favorecer uma lesão, né, por excesso de treinamento. E de qualquer modo, a musculação ela vai entrar como parte fundamental da prevenção, desde que bem feita, né? E a gente sabe que no caso cirúrgico, a capacidade reativa e a força podem ser restabelecidas no pós-operatório, não limitam a reabilitação. O treinamento deve iniciar assim que possível, de modo a evitar a perda de mobilidade articular e excessiva perda da capacidade neuromuscular. Então a gente sabe que logo após a cirurgia, tanto o treino como a transferência de peso ficam limitados pela segurança da regeneração das estruturas operadas. Então a gente acaba realmente mantendo a perna do joelho operado bastante inutilizada. Isso leva a uma perda de massa muscular e a redução drástica dos impulsos nervosos. Então isso aqui costuma acontecer em poucas semanas, ou seja, é uma perda de massa muscular muito evidente. E a gente sabe que tem como a gente minimizar isso aí. Então, por exemplo, atividades fisioterápicas ajudam a não comprometer a mobilidade. Então, mesmo que você não imobilize o membro, você vai acabar movimentando ele menos. Isso por si só já compromete a mobilidade. Então, a fisioterapia se torna muito importante nessa fase. E a gente tem alguns achados, desde 2011, tem o trabalho de 2013 também, mostrando que o treinamento cruzado, ele confere um menor prognóstico ao tratamento. O que é isso? Vamos supor, se o joelho esquerdo está operado, eu vou fazer um leg press, e tem alguns trabalhos também com ciclismo, né, com ciclismo com a perna só, mostrando que o grupo que faz o treinamento cruzado, ou seja, se mantém treinando a perna não operada, consegue minimizar as perdas de força e a perda da sincronia neuromuscular da perna operada. Então isso aí pode ser muito importante para acelerar a reabilitação e para que você não fique sedentário, né? E aí, lógico,
saber escolher o aparelho adequado. Então talvez o leg 45 seja um de difícil acesso, porque você está com um joelho machucado. Então aqui foi a melhor foto que a gente achou mais clara de leg no lateral, mas com certeza também não é com o tronco fora do banco, né? Isso foi só um exemplo. E a gente sabe também que dá pra gente combinar isso aqui com isometrias de extensão e flexão de quadril da perna operada, ou seja, manter a perna estendida no alto, tanto para frente quanto para trás, pode ajudar a gente a manter um pouquinho dessa sincronia neuromuscular. Então essas isometrias também podem melhorar um pouquinho a questão metabólica do músculo, então a gente pode também tentar evitar tanta perda no glúteo, tanta perda no quadríceps, principalmente reto femoral, mas também não vai ser nada gritante, mas pode ser de alguma ajuda. E a ideia é que assim que a gente consiga a liberação médica para apoiar o pé no chão, ou seja, para fazer a transferência de peso, o treinamento tem que iniciar. E ele pode ser feito de forma conservadora, com isometria, ou seja, com sustentação da carga sem movimento, progredindo na intensidade e até chegar nos exercícios dinâmicos, ou seja, nos movimentos propriamente ditos, e finalizando com os exercícios de equilíbrio e pliometria, né, de pequenos saltos, por exemplo. Mas a gente sabe hoje, tem alguns trabalhos que têm mostrado pra gente que o treinamento excêntrico, ou seja, a fase negativa da musculação, ela promove um ganho de força maior e mais rápido do que as isometrias, e a gente tem uma aceleração da recuperação da capacidade funcional com redução das dores locais e diminuindo o risco de tendinopatia, porque a gente tem que considerar que a gente vai ter perda de amplitude do movimento em função da cirurgia. Então, quando a gente utiliza esse mecanismo, ou seja, o treinamento excêntrico, a gente já começa a mobilizar a articulação mais cedo e diminui e acelera o ganho da amplitude novamente. E a gente sabe também que a gente pode pegar a parte boa de cada tipo de estímulo. Então, por exemplo, aqui a gente recupera a força, mas talvez com isometria a gente consiga ganhar mais massa muscular, porque a gente consegue sustentar a carga sem maior estresse articular. Então a gente pode fazer um estresse mais metabólico na forma de isometria e facilitar o ganho de massa muscular. Então isso pode ser combinado. Então nas fases finais a gente pode recuperar, melhorar a neuroativação com pliometria e tudo mais. Então a gente pode fazer essa combinação das metodologias, desde que a gente saiba que não é somar uma com a outra. Eu tenho que respeitar os princípios do treinamento de volume de frequência, então saber quanto eu vou dosar disso e quanto eu vou dosar disso aqui. A gente pode utilizar de todas essas metodologias para ter um resultado final e uma recuperação melhor e mais rápida. Então eu tenho que ser extremamente cuidadoso quando eu vou fazer a escolha dos exercícios que eu vou utilizar na reabilitação, porque isso aqui vai ser fundamental num bom prognóstico do tratamento das lesões ligamentares. Então, quanto mais comum é a gente utilizar a cadeia cinética aberta, como por exemplo a extensora, a flexora, as abdutoras, adutoras e as flexões de quadril para recuperar, enquanto eu sei que os exercícios de cadeia cinética fechada, como os naturais de empurrar, como leg press e agachamento, por exemplo, eles são considerados por vários trabalhos científicos como prioridade do tratamento. Inclusive, eles citam que é possível adicionar exercícios de cadeia aberta, como extensora, por exemplo, em fases finais da reabilitação. Qual a explicação para isso? Que o trabalho efetivo de todos os músculos que envolve a articulação vai acontecer nos exercícios naturais de empurrar. E cada músculo cumprindo a sua função ou motora ou de estabilização. Então, se a gente quer buscar uma harmonia entre as forças musculares e uma maior segurança na reabilitação, a gente tem que buscar os movimentos mais naturais, é o que está dizendo a maioria dos trabalhos científicos. E aí, a gente começa a entender por que as reabilitações nem sempre dão tão certo e nem sempre são rápidas. Por quê? Porque a gente está fazendo do jeito errado. Está usando cadeia aberta, extensora, flexora, exercício de solo, enquanto deveria estar usando exercício de cadeia fechada, leg press, agachamento principalmente.
Mas muita gente vai perguntar, é seguro para o ligamento cruzado anterior fazer um agachamento? Então a gente sabe, desde 94 pelo menos, que existe uma cocontração dos isquiotibiais, ou seja, dos posteriores da coxa, que é uma contração conjunta com o quadríceps que impede que a tíbia se anteriorize. Então isso estabiliza o nosso joelho. E essa informação aí tem mais de 20 anos, então sei lá, em 20 anos dá para fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado com 2 anos de intervalo entre cada um desses cursos. Ainda sobra um ano para a pessoa tirar férias. Então, falta de atualização não é desculpa. Acho que é falta de interesse em ler os trabalhos mesmo. Então, olha que interessante. Esse estudo do Scamilla clássico, que avalia a tensão do ligamento cruzado anterior no agachamento, ele mostra que a tensão só é significativa nos ângulos iniciais do movimento e que eles são menores do que o que outros trabalhos mostram sobre tensão na caminhada. Então, e após os 60 graus a gente não tem sobrecarga no ligamento cruzado anterior, então não faz sentido a gente ficar limitando angulação no agachamento. Eu acho que isso aí a gente explicou já bem melhor lá na aula de lesões condrais, né? Então, olha que interessante. Então, o que a gente tem que promover, na verdade, é um aumento gradativo da amplitude de acordo com a dor, de acordo com a capacidade de amplitude, visto que a cirurgia vai reduzir a capacidade de fazer um movimento mais amplo. E isso é, com certeza, seguro na reabilitação, como os trabalhos têm mostrado pra gente. E a gente sabe também que a redução da amplitude para aumentar a carga, então muita gente fala, não, eu vou tentar fazer um trabalho com mais segurança, que como a gente viu, os trabalhos mostram que isso não é mais seguro, porque a solicitação do ligamento cruzado anterior no agachamento não acontece de modo, pelo menos, mais importante do que na caminhada. Então, se a pessoa pode caminhar, ela pode fazer agachamento. Olha que interessante, se eu reduzir a amplitude para aumentar a carga, o que acontece? Eu aumento a ativação do membro não lesionado, ou seja, a perna não lesionada, ela atua mais no exercício se eu reduzir a amplitude e colocar mais peso. Então, isso começa a ficar inefetivo. Então, além de inseguro, né? Porque a tensão aumenta de acordo com a carga. Mesmo sendo seguro aumentar essa carga aí. E a gente sabe que nos exercícios de cadeia fechada, a frouxidão ligamentar é controlável e isso não ocorre nos exercícios de cadeia cinética aberta. Então a gente fica cada vez mais claro que não faz muito sentido usar isso como base da reabilitação. E aí, no caso do ligamento cruzado posterior, que a gente abordou pouco aqui, os trabalhos têm sugerido que cadeia cinética aberta é efetivo, mas a gente também tem bons trabalhos. Essa revisão mostrou pra gente que o trabalho com cadeia fechada ele é seguro, só que a gente tem que ter cuidado com a hiperextensão. O que é hiperextensão? É você entrar na posição de encaixe articular e acabar que o joelho vir para baixo, que no caso desse leg press, por exemplo. Então ele está aqui e se posiciona para cá. Isso é bastante inseguro. Só que isso aqui eu acho que é totalmente controlável, porque nem o encaixe articular, ou seja, a posição totalmente estendida, deve acontecer no leg press de uma pessoa em reabilitação ou não em reabilitação, porque nessa posição, como a gente explicou na aula de amplitude e desvantagem mecânica, se eu faço isso, eu estou reduzindo o estresse muscular. Então o movimento tem que acontecer sempre com o joelho flexionado, dobrado aí, para a gente ter efeito da carga sobre o músculo. Então agora entrando nas considerações finais, a gente sabe que a força e o equilíbrio vão ser fundamentais para a prevenção e tratamento das lesões ligamentares de joelho. Então, um bom planejamento ele tem que levar em consideração que você deve preservar a capacidade articular do indivíduo, seja numa prevenção, seja num tratamento. Então, considerando que velocidade, agilidade e potência vão estar muito relacionados com força e equilíbrio, isso aqui tem que ser a base da reabilitação. Tem que ser a base. E o maior erro é trabalhar força isolada do equilíbrio. Então a gente sabe que os exercícios de cadeia cinética fechada, como os agachamentos e o leg press, por exemplo, são muito mais naturais e levam a um fortalecimento muito mais harmônico e um resultado muito mais efetivo da reabilitação. E enquanto a gente conseguir preservar a liberdade de movimento, a gente vai favorecer
um maior equilíbrio, melhora da sinestesia e a propriocepção, que vai ser a percepção do ambiente a partir do corpo. Então, quanto mais exercício de cadeia cinética fechada a gente conseguir usar e mais livre ele for, mais funcional vai ser o nosso trabalho. E como a gente tem visto, o agachamento ele sobrecarrega o ligamento cruzado anterior de forma muito menor do que a caminhada, por exemplo. Então a gente considera isso bem seguro, mas é importante ressaltar que a técnica de agachamento ela continua muito importante. Então não adianta falar que pode sair agachando de qualquer jeito, que não é bem assim. Fazer bem feito continua dando certo e fazer errado continua machucando. Então, um bom trabalho de força ele é fundamental no pós-lesão, até para você, caso você tenha que entrar em cirurgia, para que você não demore tanto para entrar na cirurgia. Então, quanto menor a perda de força, a perda de massa muscular, melhor é o prognóstico, e vale a mesma coisa também no pós-operatório. Inclusive, como a gente falou, utilizando o treinamento contralateral ou treinamento cruzado, né, treinar a perna não operada pode melhorar muito o pós-operatório, seja com musculação, seja com ciclismo, como a gente viu em alguns trabalhos. Isso confere um prognóstico muito melhor nas fases seguintes de reabilitação. Então isso acelera muito o retorno ao esporte e às atividades cotidianas também. Então, partindo da ideia que a gente precisa trabalhar força e equilíbrio de modo livre para melhorar a própria percepção, a gente considera que o agachamento pode ser um exercício chave, porque ele tem uma menor solicitação ligamentar, a carga de trabalho é menor, então isso torna muito mais fácil o trabalho, e ele é mais funcional e trabalha outros músculos relacionados com deslocamento, como o abdômen, como paravertebrais, né, a lombar, trabalha melhor o glúteo. Então a gente considera que em relação ao leg press ele tem algumas vantagens, se for possível utilizar ele, né? Então a gente vê que também em alguns casos a perda de força é tão grande que a pessoa nem consegue agachar, então ela acaba tendo que ir para o leg press, pelo menos na fase inicial de reabilitação. E a vantagem dele é que ele também vai trabalhar muito o equilíbrio. Então não tem muito... acho que fica bem claro que é um dos exercícios mais importantes na reabilitação. Então a gente tem que considerar que esse retorno não é só ao esporte. Então, apesar da gente ter dado muito foco no exercício, essa lesão é extremamente comum em idosos, por exemplo. Então a gente não falou que a perda de força está relacionada com essa lesão? Pois é, perda de força e equilíbrio, quedas. Idosos estão muito suscetíveis a isso. Então quando a gente fala em retorno à atividade cotidiana, a gente pode falar que se a reabilitação não for adequada, ou melhor, se a prevenção não for bem feita, eu estou expondo uma população frágil à perda da capacidade funcional, perda da capacidade de andar de modo adequado, de subir uma escada. Então a gente está lidando com uma coisa muito mais minuciosa, que a gente tem que ser mais cuidadoso e utilizar mais a ciência para promover essas melhoras de saúde e qualidade de vida. Então a gente tem visto que o senso comum contraria a ciência, e isso é muito grave, isso é gravíssimo, e pouco importa quem é que vai fazer o trabalho, se vai ser o fisioterapeuta, se vai ser o professor de educação física. Bom mesmo é que se a gente tivesse ambos bem qualificados e trabalhando em conjunto. Então, acho que esse casamento aqui ele é muito, muito feliz. Então, essa é a ideia que a gente quer levar, fazer um bom trabalho e, se possível, um trabalho multi e interdisciplinar, para que a recuperação dessa pessoa, seja para o esporte, seja para as atividades cotidianas dela, seja o mais rápido e melhor possível, traga a maior qualidade de vida possível. Eu espero que você tenha gostado de mais essa aula. Então, se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Essa é a maneira que a gente tem de manter essa qualidade de informação científica numa linguagem mais acessível e de modo gratuito. E se você gostou mais ainda dessa aula e quer levá-la no formato completo, abordando um pouquinho melhor sobre como avaliar, em quem utilizar, em como conduzir, como progredir, como combinar os tipos de estímulo e principalmente como prevenir esse tipo de lesão, seja para sua clínica médica, clínica de fisioterapia, faculdade, academia de musculação, para sua empresa,
Só entrar em contato com a gente pelo www.trustesports.com.br. Vale a mesma coisa para quem quiser uma consultoria em exercício baseado nesses conceitos. O contato é o mesmo, trustesports.com.br. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho relacionado à consultoria nutricional, institutoalimente.com.br. Espero que vocês estejam com menos medo do exercício e que tenha ficado bem claro a importância de um bom planejamento, de uma boa execução, de uma boa avaliação, tanto numa prevenção quanto num prognóstico. E quer ficar antenado nas nossas novidades? Meu Facebook é o /Felipe Nassau, Instagram @Felipe Nassau. Agradecer imensamente a sua audiência até aqui nesses 35 minutos de vídeo e agradecer o apoio da Academia Rodina 904 Sul e da Ponto Natural. Deixo vocês com as referências.